Olá, Luiz, boa noite. Muito boa noite. Essa música aqui é para você, viu? Ah, obrigada. Eu vi que nesse último final de semana você teve no show deles, né? Sim, E, estive, é, e, estive, e foi ótimo. toda, e todo convidado, eu sempre coloco uma música assim parecida que a pessoa goste. E eu pensei, que música que eu vou colocar para ela? Aí eu lembrei, Capital Inicial, Primeiros Erros. Muito Ah, bacana. muito bom, adorei, Olha, obrigada. antes de mais, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, por ter aceitado o meu convite. Em primeira mão, pensei que você não ia aceitar devido à sua correria, né? Realmente, você tem uma vida muito corrida. E eu pensei, meu pai do céu, como é que eu vou tirar uma hora da vida dela para conversar um pouquinho com ela, para ela passar para a gente esse todo conhecimento, toda essa bagagem que ela tem. Mas muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Imagina, Luiz, eu fico feliz com o convite, obrigada aí por ter convidado. Espero que por essa próxima hora a gente possa bater um papo bem bacana e compartilhar muitas Boa. informações relevantes para essas pessoas todas que estão nos assistindo. Eu já vi que o Jean está aqui conosco, a Adriane Werner também entrou. Ah, que bom, muito bom. Geil, Mari, sejam bem-vindos a essa nossa live. Muito bem. Vamos começar então. É, Vamos receber uma pessoa muito especial. Eu acompanho ela já tem algum tempo, admiro muito o trabalho dela, a sua trajetória e vida profissional. Ô, Thaís, hoje eu quase chorei. Eu entrei no post seu. São 3 posts. Uma sequência da sua vida quando você começou. Cara, quando comecei a ler o segundo, já comecei assim a se emocionar e parei. Parei, fui tomar uma água, tomar um café. Cara, não é fácil. Nossa, eu Não. fiquei emocionado. Ah, Vamos que lá. bom saber que você leu, que você gostou e que a história Amei, emocionou. amei. Assim, sua trajetória não foi fácil, tá? Então, assim, cara, eu não me comovo assim tão fácil, não, tá? Mas só aquelas 3 linhas ali que você escreveu, cara, que mulher determinada, que mulher corajosa, que garra que você tem. Aí eu entrei no seu Instagram, né, até o final, até a sua primeira foto que você postou. E realmente Nossa, você está de parabéns. Não, não, você vai lá, o cliquezinho lá, o coraçãozinho. Então vamos lá, obrigada. gente. Ela é jornalista, ela é especialista em comunicação organizacional, com mais de 15 anos de experiência. Trabalhou como repórter e apresentador nas principais emissoras do Paraná, como a RPC Paraná, que é afiliada da Rede Globo. Trabalhou na Rede Massa, afiliada do SBT. Grupo RIC, afiliada da Record. E quando a televisão deixou de ser sua paixão, ela iniciou uma nova trajetória no corporativo. Ou seja, ela se arriscou, né, se aventurou na fábrica da Volkswagen como assessora de imprensa. E ela viu que não era aquilo que ela queria. Em 2017, ela fez alguns cursos, como coaching, e onde mudou sua forma de pensar, sua forma de agir, e viu uma oportunidade bater na sua porta. Ela também é consultora de imagem e brand, ela também é cerimonialista, palestrante, mentora, mãe do Arthur e João Pedro e apaixonada por viagens. Ufa! E olha que eu não falei nem a metade do seu currículo, hein? Tem muita coisa para ler. Nossa, pai, eu procurei informação sua, é muita informação que você tem. Se eu colocasse aqui, cara, era umas 3 páginas. É muita informação que você tem. Então, de parabéns. Então, seja Obrigada. bem-vinda, Thaís Leonardi. Então, é uma honra receber o nosso canal. Então, fala um pouco de você, além desses adjetivos aqui. Fala de onde você está falando e fala para a gente qual foi sua virada de chave nesse trajeto, nesse percurso todo, quando você chegou na rodoviária com sua mãe, com 2 malinhas. Daí para frente, fala assim, resumidamente, essa trajetória. Então vamos lá. Hoje eu estou falando de Curitiba. Eu Boa. cheguei aqui em Curitiba há 20 anos. Eu sou de uma cidade muito pequena no interior do Paraná, chamada Salgado Filho, é uma cidade de 4.000 habitantes.
Eu morei lá com os meus pais até os 9 anos de idade. Aos 9 anos eu saí de casa para estudar, fui morar com a minha avó. E desde então nunca mais voltei para casa, né? Para casa dos meus pais. Então eu cheguei em Curitiba para fazer faculdade com 2 malas e com muitos sonhos, muitos objetivos na minha cabeça. E ao longo desses 20 anos, então, eu comecei fazendo faculdade de jornalismo. Meu sonho sempre foi trabalhar na televisão. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com audiovisual. E nesse momento, então, eu comecei a me preparar para isso. Eu passei num programa de trainee da afiliada da Rede Globo aqui no Paraná. E nesse início de carreira, então, eu trabalhei na televisão, passei por várias emissoras, RPC, e como você já disse, né, TV Bandeirantes, Rede Massa, a RIC TV, afiliada da Record. E em um determinado momento na televisão, eu me dei conta que aquilo que eu havia planejado até então, que era o meu sonho inicial, não fazia mais tanto sentido assim para mim. Eu amava o que eu fazia. Ser repórter e apresentadora abriu horizontes e me levou a lugares que eu não iria se eu não tivesse sido repórter e apresentadora. Eu falo que eu conheci realidades muito diferentes das minhas, conheci pessoas muito diferentes, graças à minha profissão, e eu sou muito grata por isso. Hoje eu vejo o quanto dessa bagagem do jornalismo influencia o que eu faço nos dias de hoje, né? Mas nesse momento em que eu percebi que não fazia mais tanto sentido assim permanecer na televisão, eu comecei a me perguntar, então, o que é que faz sentido? E eu via poucas possibilidades pela frente, porque naquela época, quem se formava em jornalismo ou seguia a carreira em rádio, TV, jornal, ou então ia para assessoria de imprensa ou trabalhava no corporativo. Eu não me via trabalhando numa agência de assessoria de imprensa. E naquela época, uma ex-colega de televisão minha me indicou para uma vaga na Volkswagen. Então, eu acabei indo trabalhar na Volkswagen. Eu era responsável pela assessoria de imprensa e comunicação interna da fábrica aqui de São José dos Pinhais. Foi um período de aprendizado enorme também. Eu falo assim que o jornalismo me ensinou algumas coisas, como, por exemplo, ter flexibilidade e agilidade para ir atrás de informação, conseguir interpretar assuntos muito complexos, muito densos, de uma maneira simples para que as pessoas entendam e em um curto espaço de tempo, porque uma reportagem na televisão, por exemplo, às vezes tinha 1 minuto e meio de duração. Poucas eram as reportagens que eram mais longas, né? Então, o jornalismo me ensinou a ter esse poder de concisão, de transmitir as ideias com clareza, simplicidade, para que as pessoas entendam. E quando eu fui para o corporativo, eu aprendi outras coisas. Na televisão, a gente dizia que matéria boa era matéria no ar. Ou seja, aquela matéria tinha que ir para o ar de qualquer jeito. No corporativo, eu aprendi que não, que matéria boa é matéria boa, matéria ruim é matéria ruim. E que você precisa desenvolver novas habilidades para que você possa, então, desempenhar e ter uma carreira no corporativo. Aprendi muito lá, muito mesmo. Eu atendi também a CNH, Case New Holland, durante 5 anos, fazendo a TV corporativa deles. Mas eu ainda não tinha me encontrado, não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Nessa época que eu trabalhava na Volkswagen, também eu engravidei do meu primeiro filho, o Arthur. E durante a licença maternidade dele, eu comecei a pensar em novas possibilidades de atuação profissional. Há anos já eu era professora, eu fui professora da graduação em jornalismo e da pós-graduação também em rádio e TV. E eu sempre gostei muito de dar aulas, gostei muito de ensinar. Já fazia alguns cursos de media training, alguns cursos de oratória, quando as empresas me solicitavam, mas isso era o meu plano B até então. Quando eu parei para pensar no quanto eu gostava disso, de desenvolver pessoas, eu pensei, por que não focar em uma formação específica para isso? Foi então que eu busquei vários cursos complementares, porque somente a formação em jornalismo, especialização em gestão da comunicação organizacional não me permitiriam trabalhar nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades de comunicação. Então, fiz várias formações complementares. E a virada de chave para mim, Luiz, foi quando eu percebi que eu não tinha perfil para ser CLT, que eu tinha perfil para empreender. E desde que eu comecei a empreender, então há 5 anos, quando eu saí definitivamente da CLT e comecei a empreender, eu percebi que isso faz muito mais sentido para mim, dentro de como eu sou, daquilo que eu gosto, dos objetivos que eu tenho, faz muito mais sentido na minha vida.
Então, eu comecei a ir por esse caminho há 5 anos. Então, eu tenho minha empresa, uma empresa de consultoria e treinamento em comunicação, que trabalha os vários aspectos da comunicação, desde o desenvolvimento de marca pessoal e posicionamento de mercado para líderes e porta-vozes de empresas que precisam ter um posicionamento mais estratégico, seja online, offline, com a mídia, na sua empresa. Mas também eu faço treinamentos, eu faço mentorias para outras empresas e outros profissionais que buscam desenvolver habilidades específicas. Por exemplo, quero só aprender a gravar vídeo, quero só aprender a falar em público, né? Então, hoje eu estruturei a minha empresa assim e eu acho que a grande virada de chave foi essa, foi eu parar para analisar o que fazia sentido para mim, para minha vida, aquilo que eu gostava, porque eu acho que é natural, ao longo da carreira, nós nos depararmos com algumas dúvidas. E eu percebia que muitas dessas dúvidas que eu tinha enquanto eu trabalhei na TV ou no corporativo, muitos dos questionamentos, eles adivinham justamente de eu ter um perfil que não é um perfil de uma funcionária. É um perfil de uma pessoa que é mais proativa, que gosta de estar à frente, que gosta de inovar, que gosta de estar no controle da sua própria empresa. Então, hoje eu vejo, assim, estando nesse caminho, que eu me encontrei muito mais. E eu lembro que logo que eu abri minha empresa, eu falei com uma pessoa que ela me disse assim, você vai perceber que quando você estiver no caminho certo, tudo na tua vida vai fluir com muito mais facilidade. E é isso que eu tenho visto nesses últimos anos, né? Desde que eu fiz as transições que eu precisava fazer, desde que eu deixei para trás aquilo que não pertencia mais ao meu presente, aquilo que fazia sentido para mim no agora, as coisas começaram a fluir muito melhor. Então, esse é um resumo aí da minha trajetória, como você pediu, um resumo breve, mas que eu acho que ilustra de alguma maneira essa transição, essa virada de chave, como você disse. Nossa, que maravilha, cara. Maravilha mesmo. Só me mata uma curiosidade totalmente fora da pauta. Você já foi na rodoviária onde você pisou a primeira vez? Você já Várias esteve vezes. lá? É Várias vezes, mesmo? várias vezes, sim. Inclusive lá eu fiz uma das reportagens mais emblemáticas da minha carreira. Não sei se emblemática é o melhor termo, mas uma das reportagens que mais me marcou na minha carreira, que foi um caso que foi muito discutido aqui em Curitiba, teve repercussão nacional, inclusive, que foi o caso de uma menina que foi assassinada na rodoviária. Então, essa foi uma reportagem que me marcou muito. Na época eu ainda não era mãe, mas eu não me esqueço, assim, por várias vezes eu me lembro do que o pai disse, do que a mãe disse, do que os parentes da vítima disseram. Então, voltei várias vezes para lá, em diferentes contextos, como repórter. Já peguei ônibus lá várias vezes depois, Que legal, para que voltar legal. para casa na época da faculdade, para ir para outra cidade depois mesmo de formada. Então, já voltei várias vezes. Mas muito bacana. Então, gente, vamos ao tema. Vamos falar hoje sobre Marináurio, arquitetura. Muito boa noite. Decoração, marmoraria, boa noite. Então, gente, vamos lá. Vamos ao tema, que é marca pessoal e comunicação. Então, quem nunca assistiu minhas lives, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha para a gente entrar nos tópicos. Sérgio, muito boa noite. Então, vamos lá, gente. Comunicação e marca pessoal andam de mãos dadas quando se trata de causar boa impressão. Seja numa entrevista de emprego, numa apresentação ou encontro pessoal. Se quer que essas pessoas se lembrem de si por bons motivos, é importante que invista no desenvolvimento de uma marca pessoal alinhada com aquilo que quer transmitir. No decorrer dessa live, nossa convidada irá explicar como criar um impacto positivo nos outros com uma marca pessoal sólida e uma comunicação eficaz no mercado de trabalho e não só, para qualquer tipo de nicho. Então vamos lá, fala para a gente aqui, fala para os nossos seguidores, o que é uma marca pessoal e quais são as 3 dimensões dessa marca. Eu gosto de dizer, Luiz, que marca pessoal é tudo aquilo que as pessoas falam sobre nós quando a gente não está na sala. Marca pessoal são as sensações, as emoções que nós despertamos nos outros a partir do momento em que nós interagimos com eles. São os adjetivos que as pessoas utilizam para se referir a nós. E a grande questão é que todos nós temos uma marca pessoal. Talvez alguns de nós só não tenhamos nos dado conta disso.
Então, as pessoas já falam algo sobre você. Você já desperta sensações, emoções nos outros quando você interage e se relaciona com eles. A grande questão é, você tem consciência de quais são essas sensações que você desperta? Você tem consciência de quais são os principais adjetivos que as pessoas utilizam para se referir a você? Quando estão falando de você? Será que esses adjetivos eles são positivos ou negativos? E mais do que isso, em sendo positivos, será que eles são exatamente aqueles que você gostaria de evidenciar? Porque ao longo dessa minha trajetória, atendendo mais de 15 mil clientes, eu identifiquei que alguns clientes têm uma marca pessoal que é considerada positiva. Então, são vistos pelos outros, por exemplo, como pessoas legais, amigáveis, simpáticas, disponíveis. Porém, nem sempre essa marca pessoal ela está alinhada com o objetivo profissional dessa pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa é vista como um bom amigo, um bom colega, mas não é aquela pessoa lembrada, por exemplo, para receber uma promoção no trabalho. Ou então, eu sou muito amiga sua, porém, quando eu precisar fechar um negócio, eu não vou comprar de você. Quando a gente desenvolve uma marca pessoal com intencionalidade e estratégia, nós conseguimos não só mostrar aquilo que nós temos de melhor, como também comunicar aquilo que está alinhado aos nossos objetivos pessoais e profissionais e ao público que nós atendemos. Então, marca pessoal é isso, é aquilo que as pessoas falam sobre nós. E quais são as dimensões de uma marca pessoal? Basicamente, a marca pessoal ela tem 3 dimensões. Uma primeira dimensão que nós chamamos de dimensão invisível. O que é essa dimensão invisível? São as suas habilidades, os seus talentos, a sua personalidade, quem você é. A segunda dimensão da marca pessoal é a dimensão visível, é aquilo que os outros veem, ou seja, o seu biotipo, as vestimentas que você utiliza, o seu corte de cabelo, se você usa roupas mais ou menos estampadas, mais ou menos coloridas, se você tem um estilo mais formal, informal, tradicional, sexy, se você tem um estilo mais romântico. A sua linguagem corporal, se você utiliza gestos na sua fala, se esses gestos são mais amplos ou são mais contidos, se você é uma pessoa expressiva ou não. O seu tom de voz, se ele é um tom de voz que transmite energia, entusiasmo, por exemplo, ou não. Se ele é um tom de voz mais monótono, se ele é um tom de voz que transmite menos emoções enquanto você fala. Ainda fazem parte dessa dimensão visível a linguagem verbal, ou seja, o uso correto do português. Se quando você fala, você utiliza gírias, regionalismos e também, por último, mas não menos importante, o repertório. O que é o repertório? É a sua bagagem. É aquilo que você sabe, é todo o conhecimento que você tem para colocar a serviço dos seus clientes quando eles procuram você. Então, essa é a dimensão visível da nossa marca pessoal. E a nossa marca pessoal ainda tem um terceiro elemento, uma terceira dimensão, que é a nossa rede de contatos. É o networking. E um networking, para ser considerado qualificado, não basta apenas que você conheça muitas pessoas. É preciso que você conheça pessoas certas, pessoas que possam te abrir portas, pessoas que possam agregar valor ao seu capital social, que é o seu networking, né? Então, quando nós conseguimos trabalhar essas 3 dimensões de forma estratégica e integrada, nós temos uma marca pessoal forte. E por que essas 3 dimensões são importantes, Luiz? Porque de nada adianta, por exemplo, você chegar para mim e você dizer assim, Thaís, eu quero transmitir uma imagem de ser uma pessoa moderna, ousada, dinâmica, sendo que, na verdade, na dimensão invisível, na sua personalidade, você é uma pessoa mais tradicional, mais conservadora, menos ousada. Então, é importante ter esse alinhamento, porque senão a gente está construindo um personagem. E os personagens a gente não consegue sustentar por muito tempo. A gente sustenta por um tempinho e depois a gente vai acabar escorregando. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem consciência dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus diferenciais, do que te torna único, mais fácil é nós trazermos essa dimensão invisível para o campo visível e refletirmos isso na forma como você se veste, se comunica, se comporta e se relaciona. É claro que a marca pessoal não é um ativo estático.
Não significa que você desenvolveu uma marca pessoal hoje e que ela vai te acompanhar desse mesmo jeito ao longo da tua vida. Não. Ao passo que nós vamos evoluindo, ao passo que novas experiências surgem à nossa frente, é natural que nós passemos a desenvolver novas habilidades. Essas nossas novas habilidades vão mudar a dimensão invisível, que vai se refletir na dimensão visível também. Então, eu falo que desenvolver a marca pessoal é um processo de longo prazo, que só termina quando a gente morre. Porque só aquilo que morre não muda mais. Então, é natural que essa marca vai evoluindo com o passar do tempo, né? E essas são as 3 dimensões da marca pessoal. Ou Sim, seja, ó, o Marcelo, Marcelo coloca que é uma tríade, né, que compõe a sua marca pessoal. É isso mesmo, Marcelo, é essa tríade mesmo. perfeito. Então, o segundo tópico, eu acho que você já até respondeu, que é referente a como definir sua marca pessoal e ser autêntico, né? Ou seja, como cuidar da sua imagem, melhorar sua aparência, faça network, seja um bom profissional. Então, assim, fala um pouco, você já falou, né? Mas aprofunda Mas dá mais para sobre isso aprofundar aí, ser autêntico. como descobrir, como desenvolver a sua marca pessoal. E eu gosto muito de utilizar o termo desenvolver. Algumas pessoas falam de criação de marca pessoal, né? Acho que marca pessoal não se cria, se desenvolve, é bem diferente. Sim. Nesse processo de desenvolvimento, nós precisamos primeiro olhar para dentro. É fazer um exercício de análise e no começo do processo de mentoria de marca pessoal, eu faço muitas perguntas para o cliente e eu sempre começo dizendo assim, olha, não se preocupa se você não tiver respostas para todas essas perguntas. A maioria das pessoas não tem, porque simplesmente a gente não para pensar sobre isso, né? E algumas perguntas que eu faço são exatamente assim, olha, o que motivou você a desenvolver a sua marca pessoal nesse momento? Quais são os teus objetivos pessoais e profissionais ao final desse processo? Na sua visão, o que é que te torna único? Quais são os teus diferenciais? Na sua visão, o que é que você faz com maior facilidade? Ou seja, quando chega essa demanda para você, você sabe que você vai nadar de braçada, que você não vai ter maiores dificuldades. É onde, com o menor esforço, você consegue ter o teu maior resultado, a tua maior entrega. Qual é a tua experiência profissional dentro dessa área? Quais são os principais marcos ao longo da tua carreira? As contribuições que você deixou pelos locais onde você passou? E dentre muitas outras perguntas, né? Então, com base nessas perguntas, nós vamos olhar primeiramente para essa dimensão invisível, com o objetivo de tentar conhecer melhor o cliente e fazer com que ele também se perceba melhor. A partir dessa etapa, eu gosto também de fazer um teste de marca pessoal, que é um teste que é feito com as pessoas dos círculos sociais que essa pessoa frequenta. Então, ela vai ter um círculo primário, secundário e terciário, que envolve desde pessoas muito próximas, como, por exemplo, marido, mulher, pai, mãe, filhos, amigos muito próximos, até colegas de trabalho, superiores ou subordinados no trabalho, até aqueles amigos mais distantes, pessoas que você não vê há mais de um ano, por exemplo, e elas vão responder algumas perguntas para que a partir das respostas nós possamos identificar padrões, né? Porque marca pessoal é o padrão, é aquilo que mais se repete. Então, quais são as palavras que as pessoas mais utilizam para se referir a você, a quem você é e ao que você faz? E aí nós vamos classificar em nuvens. Olha, essas palavras pertencem a uma nuvem positiva, é uma nuvem que transmite, por exemplo, a autoridade. Já essa outra nuvem é uma nuvem que transmite mais conexão, acolhimento, proximidade. Já essa outra nuvem é uma nuvem que talvez não seja legal porque está transmitindo agressividade. Então a gente vai classificando assim os adjetivos e fazemos um raio-x da marca pessoal. Então essa é uma maneira de você identificar a sua marca pessoal. Para quem não faz ou não fez nenhum processo de mentoria comigo, como que você pode fazer isso no teu dia a dia? Existem estratégias. Você pode primeiro começar a prestar atenção para os feedbacks que você mais recebe. E feedback, eu falo aqui, pessoal, não é só o feedback formal que a gente tem, por exemplo, do chefe lá 2 vezes por ano. É aquilo que as pessoas falam para você no dia a dia que muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Por exemplo, com frequência as pessoas me dizem que eu pareço uma pessoa chata, ou que eu pareço metida, ou que eu pareço grossa, ou que eu pareço legal. O que as pessoas falam sobre mim no dia a dia? Começa a prestar atenção nisso, aqueles feedbacks que você recebe. Segundo, começa a observar quais são as situações na sua vida que mais se repetem com frequência. No teu trabalho,
sei lá, muda de emprego, tem sempre problema com as mesmas pessoas, com o chefe ou com o colega. Ou então, muda de emprego, mas frequentemente você se sente injustiçado, explorado. Você não consegue nunca, apesar de ser muito bom e ter uma excelente entrega técnica, receber a promoção que você gostaria, ou a valorização, o reconhecimento que você acha que você mereceria. Então, todos esses pontos, quando nós paramos para analisar o nosso dia a dia, eles podem dar pistas importantes sobre a nossa marca pessoal e a maneira como nós temos interagido com os outros. Dentro disso tudo, é fundamental que a sua marca pessoal seja autêntica. Só que eu vejo que a autenticidade, Luiz, é uma palavra que tem sido utilizada de maneira bastante inapropriada ultimamente. Como se ser autêntico fosse você dizer aquilo que você pensa na hora que você quer, sem se preocupar sobre os resultados e efeitos que isso vai ter nas outras pessoas. Quando na realidade, gente, ser autêntico não é nada disso. Ser autêntico tem a ver com você reconhecer o que é valoroso e importante para você, quais são os seus valores, quais são os seus princípios e manter esses valores e esses princípios por onde quer que você vá. Ser íntegro em relação a esses valores. Então eu falo que assim, quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você jamais abriria a mão. Eu jamais abriria a mão, por exemplo, de trabalhar em um lugar, jamais trabalharia num lugar que não entendesse que além de profissional eu sou mãe. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. E se eu percebesse, por exemplo, que no meu trabalho, sistematicamente, eu tenho sido criticada pelos meus superiores ou pelos meus colegas, porque eventualmente eu preciso, não posso atender demandas do trabalho para atender demandas da maternidade, eu vou entender que aquele não é um lugar para mim. E eu vou em busca de um outro lugar. Então, isso é ser autêntico, gente. Ser autêntico é você ser fiel àquilo que é valoroso, importante para você. Isso é autenticidade. Você se posicionar, você dizer não, você ser mais incisivo com a sua comunicação, você marcar espaço é fundamental nas relações profissionais e pessoais. Porque isso também demonstra quais são os teus limites, né? Pessoas que não têm limites acabam sendo demasiadamente permissivas e isso é nocivo, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Então é importante que você saiba dizer não, saiba impor limites, saiba ser combativo quando for necessário ser combativo, mas saiba que ser combativo não é ser autêntico. São duas coisas distintas. Olha, espetacular. Nossa, eu fico aqui horas só te ouvindo. Vamos lá. Quais são as vantagens, hein? Quais são as vantagens de ter essa marca pessoal, Vamos lá. Thaís? A principal vantagem de você desenvolver uma marca pessoal é que você começa a se comunicar e se relacionar com mais intencionalidade. O que é intencionalidade na comunicação? É você conseguir expressar-se de maneira clara, objetiva e alinhada aos seus objetivos pessoais e profissionais. É saber se comportar nas relações de maneira intencional, sabendo que com algumas pessoas que têm um determinado perfil, por exemplo, um perfil mais analítico, você vai precisar ser mais detalhista na hora de transmitir a mensagem, você vai precisar ter uma argumentação baseada em fatos, dados, estatísticas. Já com outra pessoa que tem um perfil mais sensorial, você precisa ser mais acolhedor na sua fala, você tem que trazer mais histórias e exemplos se você quiser ser mais influente. Então, quem desenvolve uma marca pessoal não só se mostra de maneira mais estratégica para o mercado, como também consegue se relacionar de forma mais estratégica. Uma vez eu li uma frase que faz total sentido, que ela diz assim que o elemento mais influente em uma relação é o mais flexível. Ou seja, é aquele que mais consegue adaptar o seu perfil comunicador ao perfil do outro para ser entendido. Então, quanto mais eu consigo ler o perfil do outro, quanto mais eu consigo compreender quais são as informações que são relevantes para o outro e a maneira como eu devo me comunicar com o outro, mais influente eu serei. Então, quem desenvolve a sua marca pessoal e a sua comunicação tem uma clara vantagem competitiva em relação às outras pessoas. Uma outra vantagem de desenvolver a marca pessoal é que você aprende a fazer leitura de cenário. O que é leitura de cenário? É você chegar num ambiente, você conseguir ler esse ambiente, identificar oportunidades que podem ser exploradas, identificar riscos que precisam ser mitigados.
Então, quando você faz essa análise de ambiente, também você consegue se posicionar de maneira mais estratégica nesse ambiente. Pessoas que desenvolvem uma marca pessoal crescem na carreira mais rápido, conseguem ter uma visibilidade positiva, porque eu não sou do time que acha que qualquer publicidade é boa. Eu acho que publicidade boa é publicidade boa, publicidade ruim é publicidade ruim. Então, quanto mais eu consigo ter consciência sobre a maneira como eu me comunico e me relaciono, maiores as chances de eu causar uma boa impressão e manter a minha reputação com essas pessoas com as quais eu me relaciono. Muito bem explicado. Deixa eu só dar um oi aqui à corretora Camila. Camila Oliveira. Peraí, deixa eu achar ela aqui, que já pulou a mensagem dela lá para cima. Ah, eu Peraí, tô vendo peraí, peraí. aqui que ela tá dizendo que ela é corretora e que ela De fica super imóveis. perdida porque ela fica escondida de tudo. Porém, faço muito marketing para as pessoas, porém, para mim, eu não consigo. Sabe, Camila, eu já atendi alguns clientes que me trouxeram uma queixa parecida com a sua, de que tem muita dificuldade em fazer o seu marketing pessoal, né? Eu percebo, pessoal, que aqui no Brasil nós temos uma barreira em relação a isso. Como se fosse errado eu evidenciar os meus talentos, os meus pontos fortes, eu falar de mim de forma positiva, e que isso pode ter uma compreensão negativa para os outros, né? Eu penso, Camila, que existem várias maneiras de você fazer o seu marketing pessoal. Você não precisa necessariamente ficar jogando confete em si mesma o tempo todo, mas você precisa sim comunicar a tua história. Você precisa falar sobre o que você é boa. Você precisa dizer quais são os teus diferenciais. Porque se você não fala, você vai abrir um espaço para que as outras pessoas falem por você. E talvez as pessoas contem histórias que não são exatamente aquelas que você gostaria de contar sobre você mesma. Então, que maneiras existem para você dar visibilidade para a tua marca pessoal sem jogar tanto confete assim para cima? Você pode, por exemplo, compartilhar a tua trajetória, a tua história. Como o próprio Luiz abriu a live aqui falando, quando ele leu os posts lá da minha história pessoal, da minha trajetória, nesses posts, essa sequência de posts, até convido vocês para depois voltarem um pouquinho lá no meu perfil e verem, são 3 fotos iguaizinhas de uma sequência de postagens. Eu compartilho lá alguns momentos dos últimos 20 anos da minha trajetória pessoal e profissional. Quando eu conto a minha história, eu conto ela de uma maneira em que eu sou a protagonista dessa história. Então, eu sei quais foram os meus fracassos, as minhas derrotas, as minhas conquistas, as minhas vitórias, os meus aprendizados, e eu conto a minha história. Essa é uma maneira de você fazer o teu marketing. Outra maneira de você fazer o teu marketing é você falar sobre os principais aprendizados que você teve ao longo da sua carreira, sobre as principais conquistas que você teve ao longo da tua carreira. É importante que você tenha também, Camila, clareza sobre como é que você se vende e como é que você vende o seu trabalho. E o que é isso? É como você se apresenta quando você chega num lugar que ninguém te conhece. O que é que você conta sobre você? Você fala o teu nome e o teu sobrenome, o teu nome, 2 ou 3 sobrenomes que você tenha. Como que você se apresenta? O teu nome é a tua marca. Então, a primeira coisa, padroniza o teu nome. Eu sou, no meu registro de nascimento, Thaís Leonardi Zonkovski. Mas desde a época da televisão, quando as pessoas pediram que eu escolhesse apenas um sobrenome e optasse pelo mais simples, porque era mais fácil das pessoas me chamarem no ao vivo, né? Então agora estamos ao vivo com a Thaís Leonardi, era mais fácil do que com a Thaís Zonkovski. Então, desde então, o meu nome é a minha marca pessoal, é Thaís Leonardi, onde quer que eu vá. Então, tenha clareza de como você se apresenta. Segundo, como que você apresenta aquilo que você faz. Eu, dentro de tudo isso que o Luiz falou que eu faço, como que eu me apresento? Eu me apresento como especialista em marca pessoal e comunicação, porque é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Depois, como que eu conto a minha trajetória, que eu cheguei até aqui? Então, quais são os principais marcos que eu ressalto na hora de fazer um pitch rápido sobre o meu trabalho, né? Quem eu sou, o que eu faço, qual é a transformação que eu gero na vida do cliente e como é que eu faço essa transformação. Então, respondendo esses principais pontos, você vai conseguir estruturar um bom pitch de apresentação que seja atraente para quem está ouvindo e que também não pareça que você só está jogando confete em você mesmo, sabe? Mas essa é uma barreira interna que alguns profissionais têm. E aqui no Brasil, como eu disse, eu vejo que é muito comum. Porém, que a gente precisa passar por cima disso. Porque se você não for falar sobre o seu trabalho, quem melhor do que você para falar?
Camila, no final, você manda um direct para ela e combina com ela aí sobre a mentoria, porque isso aí foi só uma palhinha, só para despertar a sua curiosidade. Imagina, Obrigado, foi lá, massa. ó, se tiver outras dúvidas, manda aqui. Raquel, o Giancarlo, que eu vi que está aqui também. Se vocês quiserem saber mais ou tirar dúvidas, mandem suas perguntas aqui, a gente vai respondendo ao longo dessa live de hoje. Boa. Agora vamos concluir, desculpa, a marca pessoal e vamos falar sobre comunicação. Fala pra gente aí por que é importante expressar assertivamente. Qual a importância disso? Boa noite, Kátia. Jean Carlos, boa noite. Vamos Eu lá. gosto de dizer que a assertividade a gente pode comparar com um relógio. Existem relógios que são muito, muito simples, que têm ali 130, 140 componentes. E existem relógios que têm mais de 1.500 componentes. Assim é a comunicação das pessoas. Existem pessoas que têm poucos recursos para explorar na sua comunicação, seja por falta de conhecimento, falta de treino, falta de oportunidade de colocar em prática. E existem pessoas que têm muitos recursos na sua comunicação. Mais uma comparação aqui de assertividade com relógio. Você pode ter muitos, muitos e muitos recursos com a sua comunicação. Se você não utiliza isso de maneira assertiva, você vai acertar algumas vezes e você vai errar tantas outras. Igual um relógio. Um relógio parado também marca a hora certa 2 vezes por dia. Agora, quando um relógio está funcionando direitinho, todas as engrenagens estão funcionando bem, esse relógio ele vai marcar a hora certa de segundo em segundo. Quando você tem as ferramentas, os recursos para desenvolver sua comunicação e treina essa assertividade, desenvolve a sua assertividade, você também passa a acertar muito mais vezes na hora de se comunicar e se relacionar. Seja na hora de você transmitir uma simples mensagem para o seu colega, para o seu chefe, para o seu cliente, para a sua equipe, seja na hora de gravar um vídeo, seja na hora de fazer uma palestra ou uma live. Um erro é acreditar que eu só preciso desenvolver a minha comunicação para quando eu estiver diante de um público. Ou seja, num momento como esse em que nós estamos, Luiz. Na verdade, a comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Para que quando eu abro a câmera em uma live ou suba em um palco, eu já esteja pronta, preparada para dar o meu melhor. Eu não posso estar aqui falando contigo e estar preocupada sobre como é que eu estou mexendo as minhas mãos ou para onde eu estou olhando durante essa live. Isso tem que ser natural, tem que ser orgânico para mim. É por isso que eu preciso exercitar essas habilidades no meu dia a dia. Então, assertividade não significa estar certo sempre, ter a razão. A assertividade tem muito mais a ver com uma postura diante da vida, que inclui você se responsabilizar pelo desenvolvimento da sua comunicação e pelo seu desenvolvimento, você se responsabilizar pela maneira como você está sendo compreendido pelos outros. Porque a nossa tendência é dizer assim, olha, eu falei 10 vezes e o Luiz não me entendeu. Eu não sei mais o que fazer. Você quer que eu desenhe para você? Será que eu não tenho uma maneira mais eficiente de me comunicar contigo? Será que eu não estou falando a partir do meu perfil comunicador e espero que você me entenda? Sendo que é responsabilidade do comunicador ajustar esse perfil para que eu possa ser mais influente, para que realmente eu possa me fazer compreender? Então, a assertividade é isso. Por isso que eu falo que é uma postura diante da vida. Porque tem muito mais a ver com você entender que você é o responsável pelos resultados que você obtém com a sua comunicação, do que você ficar buscando culpados. A assertividade, muito mais do que você entender técnicas de oratória, técnicas de gravação de vídeo, técnicas vocais, técnicas gestuais ou de postura, é você se apropriar de todos esses recursos que você já tem e pensar o que é que eu posso fazer com eles para eu me fazer entender de forma muito mais clara e assertiva. Então, isso é o princípio da assertividade. Quando nós desenvolvemos a nossa assertividade, nós temos um impacto muito mais positivo sobre as pessoas. Então, a qualidade das nossas relações melhora, porque os ruídos de comunicação diminuem muito, a má interpretação diminui muito. Claro que sempre pode existir, mas as chances disso acontecer são menores. Quando eu desenvolvo a minha assertividade, eu falo com mais clareza, objetividade, começo, meio e fim. Quando eu falo com assertividade, eu consigo prender a atenção das pessoas.
Eu consigo me conectar com a minha audiência, com o meu público de maneira mais intencional. Eu tenho uma comunicação que nós chamamos de mais magnética, que é aquela comunicação que prende a atenção do outro, que faz com que a pessoa queira ficar horas nos ouvindo falar, por exemplo, né? Então, esses são os efeitos de desenvolver a assertividade. A Kátia, eu vi que está fazendo uma pergunta aqui dizendo eu fico muito nervosa e me perco. Kátia, normalmente o nervosismo ele pode estar associado a dois fatores. Fatores psicológicos, como, por exemplo, experiências negativas no passado, se você já fez uma apresentação e foi muito mal, ou aconteceu algo muito ruim, como, por exemplo, você caiu do palco durante uma apresentação, ou falhou o PowerPoint e você não sabia o que fazer. São aspectos psicológicos, ou aspectos técnicos, que é falta de preparo mesmo. Por quê? Pensa só, nós passamos muitas vezes 4, 5 anos estudando numa faculdade para ter uma graduação para poder ir para o mercado de trabalho. Mas na hora de fazer uma apresentação importante, a gente acha que de um dia para o outro eu consigo preparar o roteiro, os slides e estar pronto no dia seguinte para estar em cima do palco falando. E não é assim, a gente precisa de preparo também. Então você precisa parar, fazer o teu roteiro com calma, produzir os slides, se você for utilizar slides, ensaiar, treinar essa apresentação. Porque quanto mais segurança você tiver daquilo que você está dizendo, menos nervosa você vai se sentir na hora de subir no palco. Isso eu te garanto. Outro ponto, você pode trabalhar, eu gosto de passar vários recursos para os meus clientes em relação a exercícios que você faz antes, durante, muito tempo antes, pouco tempo antes e durante a apresentação para regular o nervosismo, para que você não seja tomado, né, pela ansiedade, pelo nervosismo durante a apresentação. Vou compartilhar aqui alguns com vocês. Você pode, por exemplo, Kátia, fazer exercícios de respiração. Eles são ótimos para ajudar a controlar a ansiedade. Outro ponto, segundos, minutos, poucos minutos antes da tua apresentação, existe um exercício de estado de presença que é muito legal, porque a ansiedade e o nervosismo é um pensamento acelerado, né? Você já está pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer, que você não vai ser suficientemente boa, que não vai dar certo, e por isso você fica mais nervosa e ansiosa. Então, busca fazer um exercício de estado de presença, que é assim, identifique 5 coisas que você está vendo neste ambiente onde você está. Identifique 4 sons que você está ouvindo. Identifique 3 coisas que você pode tocar neste momento. 2 cheiros diferentes que você pode sentir. Por exemplo, posso sentir o cheiro do shampoo do meu cabelo, posso sentir o cheiro do perfume que eu passei. E qual é o gosto que está na tua boca? Quando a gente ativa os nossos sistemas representacionais, que são olfato, visão, tato, paladar, enfim, nós chamamos a nossa atenção para o presente. E isso ajuda também a diminuir o pensamento acelerado e o nervosismo. É claro que não existe milagre. Eu adoraria ser a detentora de uma fórmula mágica para diminuir o nervosismo das pessoas numa apresentação. Tenho certeza que eu teria muito mais clientes e cobraria ainda muito mais caro pelos meus processos de mentoria e treinamento. Mas milagres não existem. O que existem são esses recursos que ao passo que a gente vai utilizando e vai treinando também, desenvolvendo essas habilidades, nós conseguimos, então, melhorar a nossa performance como comunicadores. Perfeito, perfeito, perfeito. Já tem para aí uns 15 dias, eu tive um bate-papo com ela. A Kátia é uma querida. Ela representa aqui no Brasil a XP Portugal. A XP Portugal está sendo implantada aqui no Brasil. Então, ela é uma das responsáveis aí. Eu chamei ela para bater um papo e realmente eu senti que ela ficou muito nervosa. E por incrível que pareça, por telefone, ela sabe de tudo. Sem me ver, sem estar aqui. Telefone. Ligou a câmera, ela trava. Mas é que comunicação é contexto, né, Luiz? Isso é muito normal, é muito normal. Então, no contexto de uma ligação telefônica, no contexto de uma reunião, que é aquilo que nós fazemos com uma certa frequência no nosso dia a dia, a gente se sai bem. Agora, quando a gente sai dessa zona de conforto e vai para frente de uma câmera ou para cima de um palco, o contexto é outro e é muito natural que as pessoas se sintam nervosas e ansiosas nesses contextos, até por falta de prática mesmo, né? Porque são contextos bem mais raros.
no nosso dia a dia. Mas o importante é saber que é possível ultrapassar essa barreira, sabe? É totalmente possível. E eu te digo isso, Kátia, como experiência própria, não só com base naquilo que eu vejo e acompanho dos meus clientes. Eu fui uma adolescente que era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar em público. Toda vez que o professor pedia para ir para a frente da sala para apresentar um trabalho, eu começava a sofrer 2 dias antes, eu ficava vermelha, eu suava, eu gaguejava, eu tinha a impressão que a minha voz não ia sair, eu não tinha força para falar. Então eu sei como é isso, eu sei qual é essa sensação. E como que eu consegui virar essa chave? Primeiro, eu comecei a observar as pessoas que se comunicavam muito bem. Como elas se comportavam. Como que essa pessoa que se comunica muito bem se mexe enquanto apresenta um trabalho? Como que ela fala? Para onde que ela olha? Que gestos ela utiliza? E aí eu ia para casa e quando eu estudava para as provas, eu sempre gostei de estudar fazendo de conta que eu estava dando aula. Então eu ia para casa e eu estudava e eu ficava me observando na frente do espelho. Observava como eu falava, os gestos que eu fazia, a minha postura, para onde eu olhava. Muitos anos depois, quando eu fiz a minha formação em PNL e neurosemântica, Kátia, eu aprendi que o nome disso é modelagem de comportamento. É quando eu observo um comportamento de uma pessoa que eu gosto, que faz sentido para mim, dentro da minha personalidade, do meu jeito de ser, e eu passo a imitar esse comportamento. Então, eu me aproprio desse comportamento por modelagem e eu incorporo ele na minha rotina. É claro que isso também vai evoluindo com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, eu fui descobrindo mais o que fazia sentido para mim, fui tendo mais consciência sobre o que o meu biotipo comunica, o que o meu tom de voz comunica, o que os meus gestos comunicam, para que eu pudesse alinhar tudo isso à minha marca pessoal, que é a imagem que eu quero transmitir. É por isso que eu falo que, no meu entendimento, comunicação não existe sem desenvolver a marca pessoal. Porque eu não posso chegar para um cliente e dizer assim, mexa as mãos desta forma. Porque dependendo da maneira como ele mexer as mãos, ele vai transmitir uma imagem. Ou de ser uma pessoa mais expansiva, aberta, até mesmo agressiva com a sua comunicação, ou de ser uma pessoa mais delicada, acolhedora. E esses gestos precisam estar em harmonia com o posicionamento de mercado que esse cliente tem, com o nicho de clientes que ele atende, com o perfil de cliente que ele atende. Eu procuro sempre dizer para os clientes, eu recebo muitos clientes de diferentes áreas que me dizem assim, olha, Thaís, eu tenho um escritório de advocacia, de arquitetura, eu sou médico, eu sou CEO de uma empresa. E normalmente essas pessoas vêm com um certo desejo de atender um perfil de clientes. Por exemplo, a gente vai lançar um novo produto que é para um público A mais. E eu quero me comunicar com esse público A mais. As primeiras perguntas que eu faço é: quando eu olho para o teu produto e quando eu olho para você, eu vejo esse público ou eu não vejo? Porque se eu olhar para você e eu não enxergar esse público, não tem como você criar conexão e se comunicar com esse público. Então a gente precisa ter uma afinidade, ter uma coerência no nosso posicionamento também em função do público com o qual nós queremos nos relacionar no nosso dia a dia. Por isso que para mim comunicação e marca pessoal elas andam muito juntas, mesmo quando a gente só fala de oratória ou de gravação de vídeos. Nossa, espetacular. Vamos para a próxima pergunta. Frente à comunicação, é possível dividir a comunicação entre pessoas, por exemplo, a passiva, agressiva e passiva-agressiva? Sim, Luiz, existem os perfis comunicadores. O que são os perfis comunicadores? Eu falo que a nossa comunicação, gente, ela é o reflexo de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida. Das experiências positivas e negativas, dos valores que eu recebi dos meus pais, dos meus cuidadores, da trajetória pessoal e profissional que eu tenho. Com base nessa vivência, eu vou desenvolvendo mecanismos, ferramentas para me relacionar com as pessoas ao meu redor. Algumas pessoas, em virtude das suas experiências, desenvolvem um perfil comunicador mais passivo. O que é o perfil comunicador passivo? É aquela pessoa que, quando se expressa, tem dificuldade em dizer não, dificuldade em impor limites, dificuldade em se posicionar, dificuldade em apresentar as suas ideias com clareza, com objetividade. É uma pessoa que normalmente não olha nos olhos quando fala com os outros, tem uma voz trêmula, praticamente não tem presença de gestos na sua comunicação. Uma pessoa que tem o perfil comunicador passivo, qual que é a intenção dela? Ela não quer gerar embate com ninguém. Ela quer
entra muda, sair calada, ela não quer ter estresse com ninguém, ela quer se proteger. Só que qual que é o problema disso? Quem tem esse perfil acaba transmitindo uma imagem de ser uma pessoa muito frágil, pouco confiável no sentido de, olha, eu não sei se eu vou passar essa demanda para essa pessoa porque eu acho que ela não dá conta. E isso causa várias impressões negativas por conta de uma falta de posicionamento mais assertivo. Do outro extremo da tabela, a gente tem um comunicador agressivo. Da mesma forma que aquele comunicador passivo, por N experiências que teve ao longo da sua vida, entendeu que ele precisava ser passivo para ser consenso no ambiente, para ser aceito naquele ambiente, para ocupar o seu lugar no mundo, o comunicador agressivo ele entende a mesma coisa, só que ele reage de maneira diferente. O comunicador agressivo, ele também está buscando o seu lugar no mundo, ele também está buscando ser aceito e ouvido. Só que ele aprendeu que para ser aceito e ouvido, ele precisa se posicionar. Porque ele aprendeu que quem bate primeiro bate mais forte. E quando eu me posiciono com mais agressividade, eu marco meu território e as pessoas têm receio de vir falar comigo. Então, o comunicador agressivo normalmente é aquele que não fala, ele dá ordens, né? É diferente. Ele usa um tom de voz que é mais incisivo, imperativo, tem a mania de interromper os outros quando os outros estão falando. Pode ser uma pessoa num alto grau de agressividade que tem dificuldade em ouvir, em aceitar as opiniões dos outros, porque está muito focado e preocupado com as suas ideias, as suas opiniões e realmente acredita que elas sejam as mais importantes. Na sua comunicação, é uma pessoa que tem normalmente gestos que são mais enfáticos, tem um tom de voz, como eu disse, que é naturalmente mais agressivo e um olhar que é mais agressivo. Porque o olhar nos olhos eu posso olhar de várias maneiras. Ou eu posso olhar com mais agressividade, com mais desconfiança e tudo mais. Então, normalmente, essa pessoa tem essas características. Quem tem esse perfil agressivo acredita que, sendo assim, vai ser mais respeitado. Quando, na verdade, quem tem um perfil agressivo mantém os outros longe, longe não, mas mantém o seu espaço, não porque os outros o respeitam, mas normalmente é porque os outros têm medo de contrariar, têm medo de chegar perto, têm medo de se relacionar com essa pessoa. E o problema disso é que muitas vezes eu vejo CEOs de empresas que têm um perfil mais agressivo. Normalmente são pessoas muito focadas em resultado, que é muito bom, porque traz muitos resultados para a organização, mas acaba deixando algumas pessoas pelo caminho. E algumas vezes pode ficar sabendo de problemas só quando esses problemas já estão num grau difícil de desenvolver, de solução. Porque as pessoas têm receio de chegar e dizer para ele assim, olha, eu tô com um problema aqui, né? Então, essas são algumas características do perfil agressivo. Aí existe o perfil passivo-agressivo, que é o manipulador, que é um perfil que é bastante difícil de lidar, porque é aquela pessoa que muitas vezes ela parece ser boazinha, querida, compreensiva, meiga, só que ela tem dificuldade em falar na cara, então ela vai falar pelas costas. É aquela pessoa que normalmente não vai se posicionar quando precisa se posicionar, mas vai agir nos bastidores. O que é muito ruim. E aqui existe uma ressalva em relação a esse perfil, pessoal, porque você pode dizer assim, mas isso não acontece. Gente, não é porque você não manipularia que os outros não vão manipular. Então, esse é um ponto que você tem em leitura de cenário, isso é fundamental você perceber. Quem é que manipula nesse ambiente? Quem manipula, manipula como? Quem se dá bem, se destaca nessa empresa? Se dá bem como? Se destaca de que jeito? Então, isso é bem importante saber como se relacionar com essas pessoas, né? E aí, o perfil ideal que a gente busca em termos de desenvolvimento de comunicação é o perfil assertivo, que eu já falei anteriormente. É aquele perfil que consegue se expressar com clareza, com objetividade, que consegue apresentar e defender as suas ideias, levando em conta também as ideias dos outros. O assertivo não é aquela pessoa que sempre vai ceder, não é isso. Você tem que saber negociar, mas você tem que saber também até onde você negocia. Não dá para ganhar todas as vezes, sempre. Então, em alguns momentos, eu tenho que aprender a ceder, eu vou ter que aprender a conciliar, por exemplo. Eu vou ter que aprender a argumentar com o outro que a minha ideia ela é mais importante para a organização do que a sua, em vez de simplesmente eu impor a minha ideia a você. Então, o ser assertivo é isso. E quem consegue desenvolver a sua assertividade, dizer não, impor limites, ouvir o outro, acolher quando necessário, ser mais
firme quando necessário também, é aquela pessoa que normalmente estabelece relações de confiança e respeito com os outros. Por quê? Porque os outros percebem que é uma pessoa consistente, em quem você pode confiar, é uma pessoa que os outros percebem que, apesar de ter uma opinião, de ser autêntico, de se posicionar, também é uma pessoa que sabe acolher, que sabe ouvir, que sabe ponderar, que sabe conciliar. E é muito difícil ser assertivo, não é fácil. É bem mais fácil quando a gente faz uma tabelinha assim e só joga as características aqui. Ser assertivo, gente, muitas vezes é você passar por cima de verdades absolutas que você tem para você. Porque você viveu lá, às vezes 30, 40 anos da tua vida, achando que o jeito certo de se comunicar era sendo manipulador. Ou que o jeito certo de comunicar era sendo agressivo. E para você conseguir virar essa chave e perceber que existem outras formas, talvez até mais eficazes de se comunicar, é preciso você rever muitos conceitos, é preciso você muitas vezes quebrar a cara, é preciso muitas vezes você entender que não é por ali que vai dar certo. Por isso que eu falei lá atrás de você aprender a ler o que o contexto está dizendo para você. Se você tem sempre o mesmo tipo de problema com o mesmo perfil de pessoa, gente, é sinal de que você está sendo ineficiente com a sua comunicação. É sinal de que ali tem um ponto de melhoria. Agora, tem um psicólogo que é o Jung, que eu gosto muito, leio muito sobre ele, e ele fala assim, que até que a dor de permanecer como você seja maior do que a dor de mudar, daí você só vai mudar quando essa dor de permanecer onde você está é maior. Entendeu? A gente, na verdade, só muda quando a gente está cansado de agir daquela maneira, de sentir aquela dor, de sentir aquele incômodo, de ter aquele problema. Aí sim a gente vai mudar. Poucas vezes a gente consegue mudar quando as coisas ainda estão confortáveis pra gente. Normalmente a gente espera chegar no desgaste, no estresse, para daí ter uma mudança na nossa vida. Mas isso faz parte da nossa trajetória, do nosso momento de desenvolvimento, e cada um também tem o seu momento de vida, né? Eu acho que é importante a gente entender e respeitar todos esses momentos para que nós possamos fazer mudanças sustentáveis aí na nossa trajetória. Espetacular. Vamos falar agora, vamos falar sobre comunicação corporal e tom de voz. Dá para se policiar em determinado ambiente? Dá uma dica aí. Eu acho que mais do que se policiar, Luiz, dá para ter consciência. A maioria das pessoas não tem consciência sobre a forma como utilizam a sua linguagem corporal e o seu tom de voz. Existem alguns livros que ficaram muito famosos décadas atrás, por exemplo, um livro chamado O Corpo Fala, que ele falava de alguns gestos que transmitem certas mensagens, certos sinais. Na minha percepção, eu vejo que isso tem uma utilidade, porém, a gente precisa analisar o contexto em que aquele gesto é aplicado. Sempre o contexto vai ser tão importante quanto o gesto em si. Um gesto muito simples, por exemplo, cruzar os braços. A maioria das pessoas tem a tendência a dizer que a pessoa que está de braço cruzado está fechada. Ela não está receptiva a novas ideias. Depende. Em um determinado contexto. Então, eu estou aqui na minha casa, a gente está conversando, de repente eu projeto o corpo para trás, cruzo o braço, dou uma risada. Esse braço cruzado, em vez de simbolizar que eu estou fechada, ele pode denotar que eu estou relaxada. Então, não vamos nos apegar aos pequenos gestos em si. Vamos nos apegar a algo maior que, na minha percepção, é muito mais impactante, que é o espaço que você ocupa no ambiente com os seus gestos. Existem vários estudos em relação à linguagem corporal que mostram que a percepção de liderança e autoridade está associada à quantidade de espaço que eu ocupo no ambiente. Então, se eu consigo manter o meu peito aberto, o meu queixo paralelo ao chão, se eu consigo incluir gestos na minha fala que sejam amplos e suaves, naturalmente eu vou transmitir uma imagem de mais autoridade, credibilidade, e até mesmo se esses gestos eles tiverem um bom acabamento. O que eu quero dizer um bom acabamento? Um começo e um fim. Não é aquele gesto que morre solto, né? Eles vão transmitir também mais segurança, mais controle. Então, tudo isso pode ser utilizado a seu favor. Cuidado com gestos muito rápidos, muito abruptos, porque eles podem transmitir ansiedade. Cuidado com a ausência total de gestos. Quando você coloca a mão no bolso, a mão para trás,
ou mesmo cruza o braço enquanto fala, e aí você não gesticula mais, você perde um recurso importante da sua comunicação, porque os gestos, eles ajudam a ilustrar a nossa fala, então eles são muito importantes. Da mesma forma, o tom de voz. Nossa voz, Luiz, ela é uma caixinha de ferramentas, ela tem vários recursos: volume, timbre, velocidade, dicção, tom, entre vários outros. E a combinação dessas características é que forma a psicodinâmica vocal de cada um. O que é a psicodinâmica vocal? São as sensações que eu desperto no outro através da minha voz. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa pode ser considerada prolixa ou confusa, não porque as suas ideias são prolixas ou confusas, mas porque a dicção não é clara. A pessoa não consegue articular bem o som na hora de se expressar. Isso pode causar uma percepção de falta de clareza. Ou então, se você fala muito baixinho, muito para dentro, você pode parecer mais inseguro, mais tímido. Por outro lado, se você fala alto demais, também isso pode incomodar as pessoas e soar agressivo. Então, o importante é que você comece a tomar consciência sobre o uso da sua voz, da sua linguagem corporal, entendendo que elas precisam sim ser ajustadas ao contexto. Seja um contexto, por exemplo, de canal de comunicação. Aqui no online, vocês não têm ideia se eu estou usando um vestido vermelho, uma blusa vermelha, se eu estou com calça ou saia para baixo, porque vocês não estão vendo. Então, tudo que vocês têm de informação a meu respeito cabe nesse quadradinho aqui. Se eu faço qualquer tipo de gesto fora desse quadrado, é como se ele não existisse. Então, eu preciso adaptar o meu gesto, trazer ele mais para cima para ele fazer parte desse contexto. Eu preciso saber que o meu cenário comunica, eu preciso saber que a iluminação comunica. Então, tudo isso é importante e precisa ser levado em conta. Já se eu estiver em uma reunião, numa sala pequena, com poucas pessoas, eu não posso ter a mesma postura do que se eu estivesse em cima de um palco falando para 300 pessoas. Quanto maior o espaço que eu tenho, mais eu preciso amplificar os meus gestos, mais eu preciso projetar minha voz e assim por diante. Eu acredito que tendo consciência desses pontos já é um bom começo para você começar a desenvolver a sua comunicação. Muito bem, espetacular, cara. Espetacular esse tema. Vamos partir agora para sua mentoria. Vamos falar agora um pouco sobre o que você oferece no seu curso de mentoria, o que você oferece na sua empresa. Vamos falar o seguinte: sua empresa é voltada para vários segmentos. Vamos falar um pouco sobre mestre de cerimônia. Gostaria que você falasse um pouco. Os vídeos institucionais, consultoria de comunicação para a empresa e a mentoria, que seria coxinha de comunicação, treinamento de oratória, a media training, coaching para vídeos. Então, a palavra toda é sua para falar um pouco da sua empresa. Então, vamos lá. Dentro da minha empresa, Luiz, eu trabalho com soluções para porta-vozes e para a organização, né? Dentro das soluções para porta-vozes, eu atendo principalmente empresários, donos do seu negócio, né? Então, é o meu perfil principal de cliente, ou então profissionais que ocupam cargo de diretoria em grandes empresas e que querem crescer ainda mais dentro da organização, né? No ambiente corporativo. Para essas pessoas, eu ofereço mentorias de marca pessoal e de comunicação assertiva, que é esse processo que então vai desde o desenvolvimento do posicionamento de mercado até o treinamento das habilidades de comunicação, para que essa pessoa possa se expressar com mais segurança, assertividade, de maneira alinhada aos seus objetivos pessoais e profissionais. Eu trabalho com uma metodologia que eu desenvolvi, uma metodologia única, que trabalha essas três dimensões da marca pessoal, a invisível, visível e a rede de contatos, né? Como a gente falou no início dessa nossa live. Mas eu também desenvolvo para esses porta-vozes outras formações que são mais pontuais. Então, uma mentoria específica para preparar o porta-voz para uma palestra, uma apresentação. Recentemente eu atendi, por exemplo, a CEO de uma empresa aqui do Brasil que ia participar de um seminário no setor dela. E ela precisava de uma palestra de 10 minutos. Então, ela me procurou para ajudar a estruturar essa palestra, treinar as habilidades de palco e tudo mais, para que ela conseguisse, em 10 minutos, transmitir a mensagem, o recado, com um posicionamento adequado. Então, eu faço isso para o porta-voz. Da mesma forma, preparo pessoas para gravar vídeos e conceder entrevistas, que é o Media Training, né? Então, dentro do Media Training, a gente prepara tanto o porta-voz para gravar e produzir vídeo para redes sociais, como também para conceder entrevistas para imprensa, rádio, TV, jornais,
assim por diante. Já nas soluções para empresas, eu trabalho com palestras, trabalho com treinamentos e workshops e programas de treinamento de 3 meses ou 6 meses, que são programas mais longos para desenvolver a equipe ao longo de um período, né? O que tem sido bem assertivo. Até esse final de semana eu concluí um treinamento para uma empresa de logística aqui de Curitiba, em que durante 6 meses eu acompanhei o time comercial deles, foram quase 50 profissionais, em que nós desenvolvemos todo o processo de vendas da empresa, o treinamento das habilidades de vendas e comunicação, para que eles pudessem, então, estar mais bem preparados quando fossem atender o cliente. E por que eu desenvolvi esses programas de treinamento? Justamente pensando que nem sempre desenvolver a comunicação é fácil. Né? Não é num treinamento, num workshop de 4 horas, muitas vezes, que você vai conseguir promover as mudanças que você precisa na tua equipe. Então, para essas empresas que buscam um acompanhamento mais longo, que buscam um acompanhamento que seja mais profundo mesmo no desenvolvimento dos seus colaboradores, existem essas soluções. E eu também trabalho com consultorias para empresas que querem se posicionar no mercado, né? Então, orientando desde posicionamento do branding da marca, daí não dos porta-vozes, né? Da marca, posicionamento de mercado, os canais de comunicação com o público, estratégias de criação de novos canais, né? Que às vezes podem ser canais digitais, canais offline, enfim, várias estratégias dentro dos canais de comunicação e estratégias de marketing, então, para reforço desse posicionamento de mercado. Mestre de cerimônias é um dos trabalhos que eu faço também, que é você representar uma marca, né? Você em um evento da marca, você ser o porta-voz daquela marca. E eu falo que, assim, para mim, hoje, eu acho, Luiz, que é talvez o trabalho que seja mais desafiador. Por quê? Porque quando você é convidado para ser porta-voz de uma marca em um evento, normalmente você não conhece muito bem aquela marca, você vai ler um texto, um roteiro que não foi você que escreveu, você vai chamar pessoas para subir no palco que você não sabe quem são. Então, você precisa ter muita flexibilidade, porque normalmente muitas coisas mudam no dia do evento. Pessoas que tinham confirmado presença não vêm, outras pessoas que não iriam comparecer aparecem. Então, o roteiro muda muito, é muito dinâmico, mas também é um trabalho muito legal, porque eu acho que você ser porta-voz de uma marca, você falar em nome de uma marca, é algo que demanda muita responsabilidade, muito preparo também, e é um trabalho que, apesar de ser desafiador, como eu disse, é um trabalho que eu gosto bastante de fazer. Que pena! Pena, já são 20h25. Gostaria que você desse só um resumo global aí, tudo que nós falamos, para que as pessoas que não assistiram e possam entender um pouco tudo que nós falamos sobre comunicação, marca pessoal e comunicação assertiva. Um resumo rápido para a gente encerrar. O que eu gostaria, pessoal, que vocês levassem dessa live de hoje é que vocês sempre se lembrassem que desenvolver a marca pessoal não é uma escolha. Não é uma escolha porque você já tem uma. Então, as pessoas elas já falam sobre você, elas já se posicionam em relação a você. Quanto antes você desenvolver a sua marca pessoal com estratégia e intencionalidade, antes você vai atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. E para aquelas pessoas que muitas vezes pensam assim, mas fazer live não é para mim, fazer palestra não é para mim, eu tenho dificuldade em me comunicar, então eu vou negar aquele convite que eu recebi da empresa para progredir na carreira, por exemplo, ou então, puxa, eu sou empresário e tenho dificuldade em vender o meu próprio negócio. Saibam que é possível mudar isso. É possível, mas que para isso é necessário disponibilidade e dedicação. E que com disponibilidade e dedicação a gente promove grandes transformações na nossa vida. O primeiro passo é você saber que você está afim de fazer essa mudança. O segundo passo é você pensar o que é que eu preciso fazer na prática para sair desse lugar onde eu tô e para me aproximar mais do meu destino, de onde eu quero chegar. E isso não falo só para comunicação, eu falo para tudo na vida. Qualquer transformação que você queira promover na sua vida, pensa, ok, o que é que me motiva a sair desse lugar onde eu tô? Aonde eu quero chegar? E quais são os passos que eu preciso dar para chegar lá? Vai ser difícil,
vai ter resistência no meio do caminho, a tua rotina vai te engolir, os teus dias vão te atropelar. Mas quando a gente tem um propósito claro do que a gente precisa e quer fazer, eu acho que a gente se torna imparável. Então, o foco é a gente descobrir qual é a motivação correta para a gente sair da zona de conforto e ir em busca daquilo que a gente quer, da vida que realmente a gente merece. Porque enquanto você vive, se contenta com a vida que você tem, você deixa de viver a vida que você mereceria ter. Enquanto Isso. você não se comunica e não se posiciona, você deixa que as outras pessoas se comuniquem e se posicionem no seu lugar, por você. E isso, com certeza, não vai ser tão bom quanto se você mesmo pudesse ser o protagonista da tua história, das tuas ideias e ocupar o teu lugar no mundo. Sabe, Luiz, eu falo que eu escolhi ser jornalista porque eu entendia que ser jornalista é uma maneira de você dar voz àquelas pessoas que muitas vezes não têm voz. E hoje eu vejo que o propósito maior do meu trabalho, que mais me realiza na minha profissão, é conseguir ajudar as pessoas, de alguma maneira, a darem voz a quem elas são. A passar por cima dessas barreiras todas e conseguirem ter o seu lugar no mundo. Porque cada um de nós ocupa um lugar, né? Nenhum de nós é igual ao outro. Então, por que querer ser igual a alguém? Por que querer seguir um padrão se você não se identifica com ele, né? Busque descobrir o que é importante, relevante e negociável para você e foque nisso, porque essa transformação ela só depende de ti. Ninguém vai fazer por você. É só você que vai conseguir promover ela. Espetacular. Só tenho que agradecer esse bate-papo. Deixa eu só deixar aqui registrado o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você. Vamos lá. No Instagram, você encontra ela no @Thaís Leonardi. No site oficial, que está na bio do Instagram dela, você coloca thaisleonardi.com.br. Tem um e-mail também, contato@thaisleonardi.com.br. E o endereço, Rua Raquel Prado, 1065, Bom Retiro, Curitiba. Ah, já Outra vou dica atualizar o importante. endereço. Vou atualizar o endereço, que esse aí ainda está Ah, bem. beleza. É a Avenida João Galberto, 1342, no JuVV, sala 1008. Boa. E na bio dela existe um e-book gratuito. Pode entrar lá no perfil dela e sacar lá de graça, que chama Perca o Medo de Falar em Público. Tá lá grátis, grátis, grátis para você entrar, para pegar lá. Ô, Thaís, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Amei de coração. Eu retiro tudo que eu falei hoje à tarde, que eu pensei que você era muito fechada. Realmente é assim. Por que fechada? Porque você demorava muito a responder e, assim, para mim não é normal. Falei, nossa, cara, como é que eu vou pedir a ela para fazer um vídeo para convidar as pessoas? Falei, eu não vou fazer. Deixa quieto. Ainda bem que você teve, né? Deus, Não, mas é ou como eu faz o falei vídeo para lá. você, os últimos dias foram bem corridos. Deus, É Deus. por isso da demora em me responder. As pessoas que Não, convivem um tranquilo. pouco mais comigo sabem que às vezes eu demoro para responder no WhatsApp. Então, assim, eu Eu me fico de preparo, se vocês retiro o que eu mandarem falei. mensagem e não responder na hora é por isso, tá bom? Mas eu É, respondo a todos. e realmente você não é essa pessoa que eu estava imaginando, assim, fechada. Realmente você é muito comunicativa. E gente boa demais. Imagina você ao vivo. Deve ser espetacular. Tá, gente? Ó, muito obrigado às pessoas que entraram e saíram. Obrigado aí pelas perguntas. Só tenho que agradecer. O canal aqui é seu. Quando quiser falar alguma coisa, só entrar em contato comigo. Outra pergunta que totalmente está fora da pauta. Em 2024, você pensa em escrever um livro? Em 2024, não está no meu planejamento. Eu penso em escrever um livro. Talvez não em 2024. Eu acho que Entendi. primeiro preciso amadurecer outras ideias que eu penso para 2024. E Boa, depois boa, boa, boa. escrever um livro, sim. Mas eu Perfeito. acho que Então, já está tão cheio de livro por aí, sabe, pessoal? Tem tanto livro bom que para a gente produzir um livro que realmente seja impactante, significativo, tem que vir com ideias e fundamentos muito legais. Eu tenho sim, um projeto para 2024 que é de trabalhar. Eu já atendo muitas empresas familiares e é trabalhar cada vez mais com empresas familiares, CEOs, fundadores, herdeiros, sucessores de empresas familiares
quero me especializar mais nessa área ainda. Um dos meus clientes atua nessa área de governança e sucessão e tem sido muito legal, tenho aprendido muito. E é uma área assim que eu realmente estou muito encantada e eu quero me aprofundar mais nessa área. Talvez nos próximos anos surja um livro sobre isso, sobre comunicação em empresas familiares, mas temos que amadurecer primeiro a ideia. Muito bem. Então, deixo o meu abraço aí à sua família. Muito obrigado mais uma vez, tá? Uma das melhores lives que eu já fiz. Que Sério, você é bom, muito especial, Luiz. tá bom? Então, o Obrigada, Luiz. canal aqui está à sua disposição. Obrigada, uma excelente noite. Obrigada pelo convite. A quem nos assistiu até Obrigado. aqui, me sigam lá no Instagram, mandem suas dúvidas. Quem não teve coragem de mandar perguntas assim ao vivo, manda lá no direct que eu respondo para vocês. Obrigada, Luiz. Um abraço. Boa Outro, noite. fica com Deus. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau.